Estamos no mês da família, famílias que influenciam a sociedade. Famílias que influenciam a sociedade. E o título da mensagem de hoje é sobre famílias que influenciam a sociedade, honram a vida humana de acordo com a vontade de Deus. Famílias que influenciam a sociedade, honram a vida humana de acordo com a vontade de Deus. E estamos meditando durante esse mês de maio, mês da família, penúltimo domingo deste mês maravilhoso, consagrado a Deus, consagrado à família, servos do Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 13. Êxodo 20, versículo 13. E bem direto, objetivo, porque assim é a palavra de Deus, diz: não matarás. Não matarás. E eu te peço que você migre lá para o Novo Testamento, Mateus 5, versículo 21, e deixe sua Bíblia aberta nesse texto. E vamos orar nesse exato momento. Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, no seu altar, para proferir, Deus, palavras que vêm direto do Senhor, para os nossos corações, para as nossas mentes, para nossas atitudes, Deus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos a sua palavra disponível em nossas mãos e podermos assim, Deus, manuseá-la de um modo muito especial. Pois se queremos ter contato com o Senhor, deveremos amar também a tua palavra. E desta maneira compreenderemos, Deus, tudo o que o Senhor anseia por meio de nossa vida neste mundo cheio de trevas. E eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Se nós pegarmos esse versículo de uma forma bem direta, a lei aqui citada pelos 10 mandamentos diz: não matarás. Não matarás. E a vida é uma dádiva de Deus e só Ele tem autoridade para tomá-la. Pelo fato de sermos feitos à imagem de Deus, o homicídio é uma afronta, é um ataque para o Senhor. É como se nós nos rebelássemos diante de Deus. Gênesis 1, 26, 27 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Onde entra a questão do não matarás, o homicídio. Gênesis 9:6, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Proteger a vida é uma responsabilidade de todos os membros da sociedade e não apenas das autoridades públicas. E isso você poderá ler com calma, pacificamente, em Romanos 13, para poder compreender. Jesus é de fato, meus queridos, o Senhor Jesus é fabuloso, magnífico, extraordinário, mestre em excelência e referência para nós. Ele traduziu a lei, que levada ao pé da letra, é radical e até mesmo muito difícil de se cumprir. Mas a linguagem dele, do Senhor Jesus, nos deixa claro a essência por detrás de cada uma destas leis. Brevemente eu vou colocando os 10 mandamentos e mostrar tudo o que Jesus ensinou sobre cada uma delas. E por que disso? Infelizmente, cruelmente, muitas, mas muitas pessoas ignoram o Antigo Testamento, dizendo sempre de que estamos na graça, na plenitude, e tudo que é pregado de acordo com o que diz a palavra de Deus nos livros do Antigo Testamento, há pessoas que torcem o nariz
e falam, nós não estamos mais na lei, mas estamos na graça. E aqui Jesus mostra que ele veio para cumprir a lei. Um só Deus, primeiro mandamento. Jesus ensina que ele é nosso Pai, Mateus 6,9. Nada de imagem, nada de idolatria, outros deuses, porque Mateus 6,7 vai dizer que as formas são desnecessárias. Nada de blasfêmias. Santificado seja o nome do Senhor, Mateus 6,9. O homem para o sábado, mas na verdade é o sábado para o homem, e isso vai ver em Marcos 2,27. Honrar os pais, Mateus 12,50 vai dizer que devemos honrar a todos. Nada de homicídios, que é o texto que nós vamos meditar hoje, nada de ira, nada de ódio, rancor, mágoa, sede de vingança, sede de crueldade, Mateus 5,22 vai dizer isso. Nada de adultério, nada de desejo impuro, diz o Senhor, Mateus 5,28, nada de furtos, mas dar gratuitamente, Mateus 5,42, nada de mentiras, nada de juramentos, Mateus 5,34, e nada de cobiça, mas cobiçar a justiça, Mateus 5,6. Quando você ouvir uma mensagem voltada para o Antigo Testamento, ela é tão palavra de Deus quanto o que está no Novo Testamento. É a palavra do Senhor. Homens e mulheres foram inspirados por Deus. Então é palavra de Deus. Agora eu peço para que você vá para Mateus 5, de 21 a 26. O que está em questão aqui é o homicídio premeditado, que de acordo com Jesus, tem a origem por meio da ira, da raiva, do ódio. Olha o que diz o texto. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, aqui colocando de um jeito de realmente amaldiçoar a pessoa, chamar de tolo, colocar a pessoa numa situação constrangedora, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Uma lei, não matarás, na profundidade de que Jesus nos traz, nos mostra a essência antes do ato ser consumido. O ato de lesar. Segundo uma estatística feita em Chicago, uma em cada 35 mortes é por assassinato. A maior parte delas são por crimes passionais. A maior parte delas. Causados pela ira, descontrole entre cônjuges, amigos, parentes. Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, não é isso que ele diz, mas que a ira é uma forma de homicídio. Existe uma ira santa contra o pecado. E nós vamos poder ver isso lá em Efésios 4, 26, que vai mostrar que nós podemos até nos irar, mas que não pequemos. Irar contra as coisas erradas, que vão sendo inseridas no meio da família, que vão sendo inseridas em nossa vida, que vai sendo inserida como uma aparência até que agradável, mas que atrai o mal dentro da igreja. Na sociedade, nós podemos e devemos nos irar contra isso. Porque é estar contrário à vontade de Deus. Isso é aceitável. O que não podemos é pecar.
A palavra que se usa agora aqui no versículo 22 significa uma ira cultivada, maligna, que vai sendo alimentada em nosso interior. A partir do momento em que nós temos esse início, esse processo prejudicial dentro de nós, o Espírito Santo há de nos incomodar de tal maneira que possamos pedir perdão ao Senhor, reconhecer o nosso erro, o nosso deslize. Somos seres frágeis, mortais, que pecam, mas que precisa reconhecer isso diante do Deus Altíssimo, pedindo um perdão, mas perdão esse genuíno, por um arrependimento genuíno. E aí algumas preciosidades para nós nesta manhã. Jesus descreve uma experiência pecaminosa constituída em vários estágios. E o primeiro dele, quais essências precisamos nos aprofundar nos ensinos de Jesus? Primeiro, Mateus 5, de 21 a 22, pecados não têm classificação. Precisamos tirar da mente algo que o inimigo opositor de nossas almas coloca, que nós classificamos o pecado do outro. Matar alguém é tão pecado quanto difamar alguém. Puxar o tapete de alguém para que ela se arrebente, se machuque fisicamente, é tão pecado quanto pensar algo que não é verdade sobre alguém. E o pior, espalhar. É tão pecado quanto. Precisamos compreender que quando Jesus diz, eu porém vos digo, não estava anulando o mandamento ou acrescentando algo. Antes ele estava oferecendo uma compreensão mais completa da razão pela qual Deus estabeleceu tal lei. Moisés disse, não matarás. Jesus ensinou que não devemos sequer nos irar, ao ponto de odiar alguém, pois já teríamos cometido o assassinato em nosso coração. É triste, é constrangedor observarmos a ira sendo alimentada em todos os ambientes que nós passamos. Uma ira descontrolada, uma ira sem fundamento, uma ira pela ira, uma blasfêmia pela blasfêmia, um julgamento pelo julgamento. O nosso filtro como cristãos deve ser a palavra de Deus. Iremos proferir a palavra de Deus, iremos levar o rebanho do Senhor para a obra de Deus, a obra redentora do Senhor, ganharmos vidas para Cristo. E se há uma divergência entre o falar da palavra e o meu interpretar, eu preciso voltar para a palavra e ser submisso integralmente a Deus, a palavra e a sua liderança. Matar é um pecado terrível, mas a ira também é, porque viola outro mandamento de Deus, que é o amor. Amar uns aos outros como eu vos amei. A ira, neste caso, refere-se a uma fervorosa e remoída amargura contra alguém. É uma emoção perigosa que sempre ameaça tornar-se algo fora do controle, levando à violência, levando à mágoa, aumento de tensão mental e até mesmo dano espiritual. A ira impede que nós possamos desenvolver um espírito agradável a Deus, nos tornarmos um só povo, uma só nação, de acordo com os propósitos maiores que são os de Deus. Você já se sentiu orgulhoso de simplesmente não ter atacado alguém violentamente e dito o que realmente você estava sentindo naquele momento? Já sentiu vitorioso com isso? Pois é. Saiba que autocontrole é bom.
O autocontrole é fabuloso, mas Cristo também deseja que controlemos os nossos pensamentos. Eu tive o autocontrole para não bater de frente com alguém. Eu tive o autocontrole para não falar aquilo que dentro de mim estava pulsando. Eu tive o autocontrole de não externar e ferir alguém. O Senhor espera de mim o autocontrole antes disso. Eu evitei danos para com o outro quando eu não externei a minha ira, a minha raiva, o meu olhar de ódio. Mas eu magoei a Deus, porque Ele esperava de mim uma conduta diferenciada. Uma outra essência que Jesus nos ensina é para que façamos um autoexame. É o segundo ponto. Façamos um autoexame. Mateus 5, de 23 a 24. Vai dizer que, portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta e vá se reconciliar com ele. Nós não pagamos dízimo. Nós consagramos os nossos bens, as nossas vidas, os nossos recursos diante do altar, desde que eu esteja em acordo com o Senhor. Sem ira, sem ódio, sem raiva. Eu preciso entender que relações rompidas podem dificultar o nosso relacionamento com Deus. Se tivermos mágoa ou uma queixa contra um amigo, um irmão, devemos solucionar o problema o mais breve possível. E nos dias atuais, infelizmente, as pessoas têm dificuldade de ir resolver problemas. Pelo contrário, inflamam um problema atrás do outro, ao ponto que se você tem um diagnóstico de algo a ser tratado, algo a ser resolvido, algo a ser perdoado, você deve ir o quanto antes procurar a pessoa. Não podemos dizer que amamos a Deus se odiamos alguém. Não podemos dizer que amamos a Deus e nos levantamos contra a obra de Deus. Não podemos dizer que amamos a Deus e somos empecilhos para os servos do Senhor. Não podemos dizer que amamos a Deus e somos resistentes às instruções aqui aplicadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque todos nós, um dia que professamos Jesus Cristo como nosso Senhor, mas também como nosso Salvador, e não só Salvador, dissemos diante de uma profissão de fé, diante do povo de Deus, da casa de Deus, da igreja do Senhor, dissemos que nós criamos na palavra de Deus, na Bíblia como a palavra de Deus. E se eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, eu não posso questionar a Bíblia. Eu não posso dizer que esta palavra está desatualizada. Eu não posso ignorar a essência do que eu tenho que fazer, porque o Senhor fala comigo por meio da palavra e espera de mim a contrapartida de me submeter e ser transformado dia após dia. Aqueles que reivindicam amar a Deus, odiando os outros, assim como os fariseus. Assim como os fariseus. Jesus disse, vocês ouviram o que disseram? Assim como os fariseus são hipócritas. Conhecem da palavra, mas não colocam em prática. E saiba de uma coisa, nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Então você mais aproxima as pessoas de Deus ou você afasta as pessoas de Deus? 1 João 4, 20 e 21, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. A última essência que Jesus nos ensina nesse texto, seja um agente da paz. Mateus 5, de 25 a 26. Precisamos ser agentes de paz. Agente de paz.
entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. E no caminho, e durante, e depois, e vai explicando aqui tudo bonitinho, mostrando a importância de nós nos redimirmos, sermos agentes de paz. Se nós não formos agentes de paz, até mesmo dentro das igrejas, lugar esse acolhedor de vidas quebradas, que tem um encontro com Jesus, que restaura, que discipula, que leva para o caminho do amor de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, não seremos esse agente de paz. Na época de Jesus, uma pessoa que não pudesse pagar a sua dívida era lançada na prisão até que o pagamento fosse efetuado. A menos que alguém pagasse essa dívida por ela, ela não poderia ser solta. Provavelmente morreria ali. É um conselho prático para solucionarmos as diferenças com nossos inimigos, antes que a ira deles venha nos causar maiores dificuldades. Alguém se levantou contra você, mas você pode ser um agente de paz para com ela. E aqui, de que maneira eu posso fazer isso? Perdoando. Perdoando. Ah, mas e se a pessoa não me perdoar? É entre ela e Deus. Mas o Senhor espera que eu e você façamos exatamente aquilo que Ele nos orienta. Vá e peça perdão. Nós não somos obrigados a concordar com coisas erradas, mas nós podemos dar exemplo do cristianismo que há dentro de nós. Provérbios 25, de 8 a 10 diz: não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará ao seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Você pode não entrar em uma discordância que o leve aos tribunais, mas atos pequenos de conflitos podem ser mais facilmente resolvidos se as pazes forem feitas logo. Então, aquela aparência do mal que surge, aquele pequeno desentendimento que há, aquela pequena dúvida que é gerada, aquele pequeno ato que levou a lugar nenhum, quanto mais rápido você procurar resolver, menos problema você terá. Em um sentido mais amplo, para finalizar, esses versículos, essa instrução do Senhor Jesus, a instrução de Deus, instrução essa que está registrada na sua palavra, nos mostra um sentido mais amplo. Agir rapidamente para procurar paz com os nossos semelhantes. Aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que não te suporta, aquela pessoa que te tolera, aquela pessoa que não pode te ver, que se pudesse pegaria você pelo pescoço. Ela também é imagem e semelhança de Deus. O único problema é que ela não teve um encontro pessoal, ou acredita ter tido um encontro pessoal com Deus, ou está passando por lutas, por dificuldades. E em vez de sermos igual ao mundo, que toma lá da cá, pedrada vem, pedrada vai, podemos amortecer, porque o Senhor nos blinda, nos protege, amortecer o ódio com o amor. Olhar para a pessoa que te odeia, porque a Bíblia diz que nós devemos amar nossos inimigos. Então, se devemos amar nossos inimigos, há pessoas que supostamente não são nossos inimigos, mas que estão te odiando. Você está sendo insuportável para ela. Ela é imagem e semelhança de Deus. E ela pode ver por meio da nossa vida algo extraordinário para poder se reconciliar ou ter um encontro com Deus. Procure fazer paz com os seus semelhantes antes que sejamos obrigados a apresentar-nos perante a Deus. Que Deus não tenha que nos cobrar nada do que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Somos limitados, mas somos seres segundo
a imagem e semelhança de Deus. E para finalizar, eu quero trazer uma reflexão muito importante nesse momento. Um lenhador encontrou uma árvore gigante, um pinheiro enorme, avistou e falou: essa matéria-prima é essencial para o meu projeto. E ali começou a dar machadadas, e machadada vai, machadada vem, e ele continuando ali insistentemente, de uma maneira muito dedicada. Mas a árvore era uma árvore antiga, com um tronco forte, e era difícil de quebrar. Em dado momento ele fez uma cunha, e ali colocou o mesmo tipo de madeira que havia tirado dele, colocou e foi dando marretadas, ao ponto de que essa árvore veio a cair. O curioso é que a árvore disse que não poderia culpar nem o lenhador e nem o machado, mas que ele estava muito triste com a madeira da mesma espécie que o fez cair. Dói, e dói muito, sermos atacados pelo mundo, mas a pior dor é quando vem de dentro, e nós precisamos repreender, em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer ação maligna que esteja sondando as famílias, para que nós possamos influenciar e não nos contaminar. Você quer ver uma vitória do mundo? Olhe para os lados da sua própria casa. Está faltando alguém? Filho, esposo, esposa, neto, avô, avó, pais. Quem está ganhando? Precisamos urgentemente sair do sofá, dia de culto, não importa se é online, estar a família reunida, persistir, porque isso também mata. Mata porque há uma morte pior do que a física, que é a espiritual. Falar mal mata, tanto quanto assassinar alguém. E nós precisamos urgentemente superar as diferenças que o mundo nos impõe, para devolvermos com amor e fraternidade. Feche seus olhos por um instante. Curve sua fronte. Ore diante do Deus Altíssimo, para que Ele possa transformar a sua família e a sua vida. Pai querido, nesta manhã, Senhor, estamos aqui quebrantados diante do Senhor, onde nós podemos observar a importância de meditarmos na Tua Palavra e compreendermos a ela de capa a capa, Deus. Não há diferença, Deus, não há nada que possa ser retirado da essência da Tua Palavra, mas pelo contrário, o Antigo Testamento é tão palavra do Senhor quanto o Novo Testamento. Jesus não aboliu a lei, mas Ele nos ensina a interpretarmos essa lei em uma essência vindoura, uma essência que nos leva para o caminho certo, de um dia podemos desfrutar, Senhor, da Sua doce e preciosa presença. Que nós possamos assim, Deus, famílias que influenciam a sociedade de maneira abençoada, famílias que influenciam a sociedade de uma maneira quebrantada, famílias que influenciam a sociedade por meio do amor. Que nós possamos, Deus, influenciar e não nos contaminar, porque somente assim é que poderemos influenciar a sociedade, constrangendo os planos malignos de Satanás, repreendendo, Deus, a sua ação maligna em todos os lares, nos filhos, filhas, netos, avós, pais, irmãos, igreja, Deus. Que a Sua palavra, Senhor, jamais possa ser impedida, e ela jamais será. Que possamos reconhecer, enquanto há tempo, de podermos estar no templo, cultuando uns com os outros, e agradecer a Deus esta oportunidade, que nesse tempo vindouro pode ser uma das poucas ainda existentes. E eu oro assim,
crendo plenamente na Tua palavra. Palavra essa transformadora e que jamais, Senhor, jamais deverá ser deixada de lado, se nós formos cristãos autênticos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.